alegres, felizes, porque, Senhor, este é o melhor lugar onde o homem pode estar. A tua casa, na tua presença. Fala conosco pelo louvor, fala conosco pela palavra. É o que pedimos e agradecemos no teu excelso e bendito nome. Amém, amém. Pastor Kelvis com liberdade. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 6 até o versículo 9. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 6 até o versículo 9, nos diz da seguinte forma: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta, e nem o que colhe, e nem o que planta é alguma coisa, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Bênção de Deus. A palavra abençoada que Paulo nos ensinava a igreja de Corinto, que havia uma disputa, uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Pedro, e aí ele chega e diz: nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas é Deus. O diferencial da nossa vida, da nossa igreja, é Deus. Sempre será Deus. Se Deus estiver no controle, se Deus estiver no centro da nossa vida, aleluia, então somos abençoados. E ele finaliza dizendo: somos cooperadores, somos escolhidos para cooperar na seara de Cristo, tanto plantando quanto regando. E quem vai dando crescimento e vai colhendo os frutos é o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite, que Deus possa abrir o seu e o meu entendimento, para que a gente possa estar com o coração aberto para receber a palavra do Senhor e os ensinamentos que Ele tem preparado para os nossos corações. Deus abençoe a sua vida. Vamos ofertar agora. Quem vai louvar? E nós vamos cantar um louvor. Feche seus olhos, curve sua fronte, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, queremos te agradecer por essa rica oportunidade que temos de estar na tua casa. E neste momento, quando vamos contribuir com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, que o Senhor venha abençoar a cada um dos teus filhos, que assim irão fazer de bom grado, de boa vontade, com um coração voluntário, para abençoar a tua obra, Senhor. Assim te agradecemos em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. 469 da nossa harpa cristã, quando o angelical trombeta neste mundo estrugia, louve ao Senhor com alegria do teu coração. Quando o angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir, quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar.
Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave a descer pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quantos estão aguardando o toque da trombeta? Será nos ares o encontro com a igreja do Senhor. E no final dos 7 anos da grande tribulação, então Jesus retornará com a igreja para implementar o seu reino. Que maravilha. Pastor Edson Fornazari com a direção. Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Tá bom, querido. Glórias a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Que bom estarmos aqui mais uma vez, reunidos para nosso culto de ensino, para estarmos aprendendo, para estarmos meditando na bendita palavra de Deus. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, não vamos fazer exposições aí no projetor, vamos só usar a Bíblia para entrar nos assuntos, mas vamos seguir o nosso estudo que está direcionado, está conduzido aqui pela nossa Bíblia de Estudo do Discipulado. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia muito interessante para você investir, né? A igreja não tem nenhum objetivo aqui de estar vendendo Bíblias, mas se você puder investir nesta Bíblia, eu tenho certeza que será uma grande ferramenta para você não só estar nos acompanhando aqui nos estudos, mas também poder avançar em casa, com a sua família, ou mesmo individualmente. Já fiz aqui menção algumas vezes, irmão Hamilton, que esta Bíblia tem quase 500 estudos, meus irmãos, quase 500 estudos. Estamos numa das partes dela que envolve aí a área do discipulado, ou seja, a nossa formação, o nosso avanço como seguidores, verdadeiros seguidores de Cristo, mas ela vai além, ela caminha aí por áreas muito interessantes. Eu quero só destacar aqui que ele tem 64 estudos na área de relacionamentos. Veja como isso é importante na nossa vida. Relacionamentos pessoais, relacionamentos na área ministerial, relacionamentos até na área do trabalho. 64 estudos na área do casamento, 64 estudos na área de trabalhar em equipe. Veja que muitos têm desafio nessa área, então, muito interessante. 64 estudos na área da restauração. E ainda tem estudos aqui sobre personagens bíblicos, né? 64 estudos de personagens da Bíblia. 64 estudos na área do caráter humano. E ainda tem mais aqui 11 estudos avulsos. Então, se eu não me engano, eu não contei agora de novo aqui, mas se eu não me engano, são 486 ou 96. É muito interessante. Bom, você consegue adquirir uma Bíblia dessas aí nos sites, na internet, e como, por exemplo, o americanas.com. Hoje, pelo menos até semana passada, o melhor preço, se você vai no Google, né, e coloca lá Bíblia de Estudo de Discipulado, já vai
como acontece com qualquer outro, enfim, o produto que você coloca, ele já vai aparecer uma relação de sites e de preço. Semana passada, o melhor preço estava no site da Amazon, mas sempre pode estar variando, né? Bom, de qualquer forma, mesmo que você não tenha essa Bíblia, ou ainda não adquiriu, você vai estar acompanhando conosco aqui alguns estudos. E você tem aí contigo uma cópia do estudo que nós vamos fazer hoje. Todos receberam? Alguém não recebeu a cópia? O nosso irmão ali, Rodrigo, não recebeu, então vai receber uma cópia para você estar acompanhando. Bom, hoje nós vamos estudar então a lição de número 7 do módulo sobre dedicados a uma vida simples. Pastor, o que é uma vida simples? Interessante esse tema, né? Nós vamos entrar na 7ª lição. A vida simples é uma vida em que você tem tempo e disposição para desfrutar e expandir o reino de Deus. Eu vou repetir porque isso é muito importante a gente assimilar isso, ou pelo menos tentar entendermos, para depois nos aprofundarmos nas lições. Uma vida simples, uma vida ensinada por Jesus, ou seja, essa vida simples é uma vida em que você tem tempo e disposição para desfrutar e expandir o reino de Deus. Então é um tema muito interessante. Bom, e essa noite, o que nós vamos estar estudando, ou pelo menos nós vamos discorrer na Bíblia, sobre a vida simples. Está aí na folha que está com você, e ela fala dizendo o seguinte: sabendo quando dizer não. Olha que interessante, né? Sabendo quando dizer não. Então, vamos discorrer sobre isso, e mais do que isso, vamos aprender com Jesus sobre esse tema. E o texto está em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, versículo 35 ao 39. Se nosso irmão puder colocar ali, presbítero Silas, colocar na tela os versículos para os irmãos acompanharem, mas se você está com a sua Bíblia aí, acompanhe, anote, aponte alguns aspectos que nós vamos estar tratando aqui essa noite. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 1, versículo 35 a seguir, diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, ele está falando de Jesus, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. 36, procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Verso 38, Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foram por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Essa é a bendita palavra de Deus. Vamos fazer uma oração, assim como você está sentado, curve a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, mais uma vez, a oportunidade de estarmos aqui no templo, Senhor, estudando, meditando, orando, buscando, Senhor, a tua direção. Eu quero pedir que o teu Espírito venha nos conduzir, Senhor. Assim como tu compartilhastes comigo esta palavra, Senhor, que eu possa dividir com a tua igreja, com os nossos irmãos. Mais do que isso, Senhor, que nós possamos assimilar, receber esta palavra e que ela venha dirigir nossas vidas, que a tua palavra venha sempre dirigir nossas vidas. Esse é o meu pedido, Senhor. Também te peço, Senhor, que se alguém está aqui essa noite, no final nós estaremos orando, mas se alguém está aqui desde já, Senhor, preocupado, ansioso, angustiado, ou mesmo com alguma dor, alguma situação que está incomodando os nossos irmãos, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, a tua paz, a tua alegria, a tua fortaleza sobre a vida de todos os nossos irmãos.
Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Todos podem dizer amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Temos aí então um texto que vai dar direção para nós sobre esse tema. Sabendo quando dizer não. Vamos para a primeira pergunta que está ali. E ela diz o seguinte, está na sua folha, bem lá no alto, a pergunta número 1 diz assim: qual foi uma vez em que você não falou não, quando realmente deveria? Esse aspecto aqui, ou essa questão, ela vem fazer essa introdução no seguinte sentido, meus irmãos. Em nossas vidas, muitas vezes somos questionados, muitas vezes somos requisitados, solicitados por inúmeras pessoas. E essas pessoas fazem parte, de alguma forma, das nossas vidas. Podem ser colegas de trabalho, amigos, irmãos da igreja, podem ser familiares, vizinhos, pessoas que fazem parte do seu convívio. Pessoas mais próximas, talvez pessoas não tão próximas. O fato é que, nessa caminhada, muitas vezes nós somos questionados, somos solicitados. E nessas questões, acabamos tendo que tomar uma decisão. E essa decisão acaba partindo de um sim ou de um não. A questão aqui que é muito importante a gente entender é que nós precisamos trazer essa resposta, que vai ser um sim ou não, para exatamente o tempo. Ou seja, qualquer resposta que tome o teu tempo, que venha fazer com que você assuma um compromisso de tempo, requer de você, requer de mim, requer de nós uma decisão não só pautada no momento, na circunstância, na demanda, mas ela precisa sim ser alinhada à vontade de Deus. Então veja que com isso nós vamos estreitar um pouco essa questão. Se alguém lá fora estiver faminto, se alguém lá fora estiver desabrigado, se alguém lá fora estiver necessitado sobre qualquer aspecto, é óbvio que a Bíblia nos ensina que nós devemos assistir as pessoas, nós devemos atentar para essas necessidades e dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa condição, devemos ajudá-las. Devemos ajudá-las porque esse é um princípio bíblico. Um princípio não que as obras nos salvam, mas que o salvo realiza boas obras. Quantos estão entendendo isso? Digam amém para o Senhor, amém? Mas estamos aqui entrando numa questão, numa seara de compromissos, de trabalho, de envolvimento nosso. Veja que, às vezes, algumas decisões nossas, nós acabamos nos comprometendo de uma forma que nos tome o nosso tempo e, às vezes, tomamos essas decisões sem pensarmos bem, sem tomarmos uma boa decisão. Outro dia eu estava conversando com um irmão, e esse irmão falando de um assunto que me chamou muita atenção. Quando nós temos que tomar certas decisões que causam impacto em nossas vidas. Eu não estou falando em escovar os dentes, eu não estou falando de, coisas que fazem parte do nosso dia a dia, mas que não têm um impacto grande. Mas tem coisas que têm impacto muito grande sobre a nossa vida. Eu vou dar um exemplo aqui. Você trocar de emprego, por exemplo, ou sair da empresa que você trabalha, mudar de igreja, mudar de endereço, ir de uma cidade para outra, até mesmo uma decisão que não é bíblica, por exemplo, que é a separação, abandonar o cônjuge. Isso tem ou não tem um grande impacto em nossas vidas? Claro que sim.
Essas decisões, elas não podem ser realizadas de supetão, como dizia a minha falecida avó, assim de vereda. Não, essas coisas têm que ser muito bem refletidas, têm que ser muito bem pensadas. Então, conversando com esse irmão, ele trouxe um assunto que me chamou muito a atenção, porque ele inclusive é um especialista nessa área. Ele disse o seguinte: qualquer decisão importante, nós deveríamos pelo menos esperar 3 dias. 3 dias dá 72 horas. Espere 72 horas para tomar uma decisão muito importante. E você vai ver que em 3 dias, teus pensamentos já vão ficar bem diferentes do que são agora. Então, em vez de nos precipitarmos, segue aí uma boa dica. Espere 3 dias antes de tomar qualquer decisão importante. Agora, vamos aprender com a palavra de Deus o que Jesus nos ensina sobre dizer sim ou dizer não. Você quer ver como é que está ali na segunda pergunta? Qual é a importância da forma com que Jesus começou o seu dia? Qual é a importância de como Jesus começou o seu dia? Pastor, nós estamos falando do quê? Acompanhe ali, coloque para nós de novo o versículo 35, Silas. Olha o que está aí na tela. Tendo-se levantado alta, pelo menos está na minha versão, aí está na... Vamos tentar mudar aqui um pouquinho, Silas, só para ficar as mesmas expressões, já que algumas eu vou consultar aqui no dicionário. Almeida, Revista Atualizada. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. O que Jesus então está mostrando para nós aqui? Que o Senhor Jesus, enquanto esteve aqui, saiu já bem cedo. E foi para onde? Para um lugar deserto, um lugar solitário. E o que ele foi fazer nesse lugar deserto? O que ele foi fazer bem cedo? Ele foi o quê? Foi orar. O Senhor Jesus, naquele dia, acorda bem cedo, alta madrugada, vai para um lugar deserto e lá estava orando ao Senhor, orando ao Pai. Qual é a lição que nós encontramos aqui? É que o seu dia começou já na presença do Senhor, já começou na presença do Pai. Ali naquele lugar solitário, ele estava falando com Deus, conversando com o Pai. E naturalmente, teve ali a sua direção. Veja que quando nós vamos tomar certas decisões, quando devemos tomar certas decisões, nós precisamos seguir esses exemplos de Jesus. Ou seja, levantarmos cedo, buscarmos um lugar onde nós podemos estar isolados de toda e qualquer influência, de toda e qualquer tipo de situação que possa nos atrapalhar, mas acima de tudo, estarmos na presença de Deus. Veja que a próxima pergunta, depois nós já vamos voltar de novo nesse texto. A próxima pergunta vai dizer assim, quantas vozes Jesus ouviu aquela manhã? Quantas vozes Jesus ouviu aquela manhã? Veja, Jesus ele tomou uma decisão aqui. Se nós observarmos bem o que vai acontecer lá no versículo 38, nós vamos ver que Simão, que era Pedro, chega para Jesus, eles ficam procurando Jesus. Jesus desapareceu. Onde é que está o mestre? Para onde é que foi o Senhor? E ninguém encontrava. E daqui a pouco, lá vem Jesus. Estava lá no deserto, tinha orado, tinha conversado com o Senhor. E quando chega Pedro, que é Simão, diz assim, Senhor, todos estão te buscando. Se você observar nos textos anteriores, nós vamos ver que Jesus estava lá em Cafarnaum,
nós vamos ver que Jesus já tinha operado milagres, que Jesus tinha ensinado naquela cidade e havia impactado toda aquela multidão, todo aquele povo daquela cidade. E o que eles queriam? Eles queriam estar próximos de Jesus. Eles queriam ouvir mais Jesus. Eles ansiavam mais por milagres, por sinais, por maravilhas que só Cristo Jesus podia realizar. E quando Pedro chega, Simão chega com essa proposta: Senhor, todos estavam te buscando. Todos te buscam. Está ali, versículo 37. O que Jesus faz na sequência? Coloque a 38 aí para nós. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares. Veja que o que Jesus está mostrando aqui para nós é o que normalmente qualquer um de nós não faríamos: dizer não para aqueles que estavam buscando a Ele. Veja que quando nós somos aceitos, quando nós somos requisitados, quando tem pessoas que nos amam, quando tem pessoas que estão dizendo assim: vem na minha casa, vem jantar comigo, vem almoçar comigo, não é o que a gente exatamente faz? Se alguém convida você para jantar ir jantar na casa dessa pessoa, você só não vai se você tem outro compromisso. Você só não vai se você está impossibilitado. Você só não vai se tem alguma situação que está impedindo. Porque a nossa natureza, a nossa forma cordial até de nos envolvermos com as pessoas, é o que cada um de nós faríamos. Mas então por que o Senhor Jesus, diante dessa demanda, diante desse povo que estava sendo impactado, diante de um próprio discípulo, estamos falando de Simão, de Pedro, por que Jesus disse não para ele? Por que Jesus então diz não para todos eles? Aí vem a grande, ou pelo menos uma das lições aqui essa noite para nós. E a pergunta que vem aqui, ela vai nos ajudar. Quantas vozes Jesus, a pergunta 3, quantas vozes Jesus ouviu aquela manhã? Pense um instante, quantas vozes Jesus ouviu aquela manhã? A resposta: uma só. E qual foi a voz que Jesus ouviu? A voz do Pai. Jesus não ouviu a voz da multidão, Jesus não ouviu a voz dos discípulos, até porque tinha um grupo grande de discípulos. O texto na sequência vai mostrar isso para nós. Jesus não ouviu a voz de Simão, de Pedro. Ele disse não para todos eles. Talvez possa isso parecer estranho numa primeira leitura para todos nós. Mas aí nós precisamos entender o que estava passando na mente, no coração, e o que estava norteando Cristo Jesus, que é o exemplo para nós aqui. O que estava norteando, o que estava dando direção para Cristo Jesus aqui essa noite. Aliás, naquele momento. E para a gente entender aqui essa noite melhor sobre esse aspecto, nós vamos discorrer alguns textos que vão colaborar conosco. Você está com a sua Bíblia aí? Lucas, capítulo 6, versículo 12. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 6, lá no versículo de número 12. Vamos ver o que o texto vai nos dizer? Lucas 6, 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Aleluia. Veja, aqui é um outro exemplo. Jesus não foi para o deserto, ele foi para onde?
para o monte. Ele não foi alta madrugada, ele foi a noite toda, ele passou a noite toda, e o texto vai deixar bem claro aí para nós. O que ele fez a noite toda? Orando a Deus. Mas para a gente entender o que esse texto vai colaborar com o que nós estamos buscando aqui essa noite, nós temos que ver o versículo seguinte, o 13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, preste bem atenção agora, olha a palavrinha ali, e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também os nomes de apóstolos. Qual é a lição aqui para nós? A ida de Jesus ao monte, passar a noite toda orando a Deus, trouxe Jesus o quê? Direção, ou trouxe a Jesus a escolha dos 12 que iriam ficar mais próximo dele. Aqueles que Jesus iria dar uma atenção especial na formação de seus apóstolos. Então não é mais do que só uma escolha. Veja que se nós continuássemos estudando aqui, Sandra, nós íamos ver que Jesus chegou a nomear cada um dos 12. Depois você pode conferir em casa. Ele já sabia o nome de cada um daqueles 12. E com certeza, aquela noite de orações fez com que ele tomasse as escolhas acertadas, porque foram dirigidas por Deus. Tomar uma decisão de dizer sim ou dizer não. Tomar uma decisão de escolher isso ou aquilo, parte de um tempo determinado de orações. Às vezes nós queremos que as nossas decisões sejam respaldadas por Deus, sejam confirmadas pelo Senhor, mas queremos que isso aconteça como que um micro-ondas ligado. Você já viu que quando você liga o micro-ondas, 30 segundos você até fica, alguns nem ficam. Você fica na frente do micro-ondas esperando 30 segundos. Agora experimente colocar 5 minutos lá no micro-ondas, né, um alimento, pastor Roberto, descongelando ou aquecendo, você fica 5 minutos na frente do micro-ondas ali, paradinho, escutando aquele barulhinho. É assim que o micro-ondas faz? Não, né, minha filha? Mas é parecido. Ninguém fica 5 minutos na frente de um micro-ondas esperando o alimento lá cozinhar ou aquecer. Muitos de nós estamos fazendo das nossas escolhas, das nossas necessidades, das nossas decisões, algo parecido com micro-ondas. Se é para demorar 5 minutos para Deus responder, então é melhor tomar decisão sozinho. O que Jesus nos mostra aqui, o que Jesus está nos ensinando? Uma noite de oração. Passou a noite orando, para daí descer e escolher os 12. Jesus mostra aqui então que quando temos que tomar uma decisão, uma escolha importante, carece-nos tempo de oração. Quantos estão ouvindo a palavra de Deus? Amém? Mais uma referência para a gente ver como há uma ligação. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Há uma ligação direta entre decisões, orações e vontade de Deus. Há uma ligação direta entre decisões, orações e vontade de Deus. Vamos ver? Mateus capítulo 4, verso 1. Mateus, capítulo de número 4, um texto muito conhecido, a tentação de Jesus, do verso 1 a seguir. Olha o que vai dizer. Talvez a gente fique só no primeiro. A seguir,
foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você sabe muito bem que esse texto vai mostrar que Jesus então passa ali 40 dias e 40 noites em jejum, e apesar de não estar explícito aqui, é uma condição normal de quem jejua, porque quem jejua está também em oração, está também em sintonia com o Pai. Mas veja que o texto vai mostrar para nós, numa outra perspectiva, ou numa outra visão, que para tomarmos boas decisões, precisamos ser conduzidos ou levados pelo Espírito Santo. Quem se condiciona à vontade de Deus, sempre estará sendo conduzido pelo Espírito Santo. Jesus é claro nisso, é um exemplo claro. Temos exemplos dos apóstolos, né? O livro de Atos vai nos mostrar muito em decisões que os apóstolos, que Paulo, que Pedro, que Filipe e tantos outros tomaram, porque foram dirigidos pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo. Você quer ver um outro texto que vai mostrar aqui para nós essas questões de direção, de escolha, de ser levado e guiado? Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, lá no versículo 23. Atos dos Apóstolos, versículo 23. Vocês lembram que Judas se enforcou, havia morrido, e agora não eram mais 12, sim 11. E aí, na direção e na necessidade, eles viram que haveria necessidade de substituí-lo. Olha o que diz o texto. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Agora o verso 24, preste atenção, olha que interessante. E orando, aleluia, e orando, disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido. Veja que agora nós entramos na esfera de um exemplo prático para as nossas vidas. Uma decisão importante, em que precisa ser escolhido, mas que eles reconhecem que quem pode revelar, quem pode dar a direção para essa escolha é o Senhor. E como eles fizeram isso? Buscando Deus em oração. Revela-nos, Senhor. Revela-nos. Revela-nos. E veja que o texto ainda vai dizer assim, ó, para preencher, eles foram bem detalhistas, para preencher a vaga nesse ministério apostolado, o qual Judas se transviou, indo para o seu lugar, o seu próprio lugar. E lançaram sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado, ou seja, escolhido do lugar com os 11 apóstolos. Oração. A oração é uma base fundamental na hora em que temos que tomar decisões baseadas na vontade de Deus. Às vezes nós vemos jovens, às vezes nós vemos, esse é um exemplo bem clássico, né? Jovens que desejam casar, desejam naturalmente começar primeiro namorando, depois noivando. Então, muitos deles, ao invés de primeiro buscar no Senhor, que Ele revele, Senhor, revela-me qual é a moça ideal para mim, Senhor, me ajuda a escolher e tal. A moça também faz o mesmo tipo de oração. Ao invés de fazer essa oração, né, Senhor, me mostra quem é o jovem, o moço, o varão, né, que tu escolhesse para mim. Não. Primeiro,
eles vão à busca, vão buscando, vão se relacionando, né, junto aos grupos e tal, até que acham, até que o coração esquenta, até que há um desejo. É a pessoa, Deus está me mostrando, mas as atitudes, a exemplo destas decisões que nós estamos vendo aqui, muitas vezes não acontecem. Pastor, me ajuda a orar. Por que tu quer que eu te ajude, meu filho? Me ajuda, Senhor, porque eu não vejo a hora que Deus confirme que essa moça é a mulher da minha vida. Aí quando a gente dá a orientação, meu filho, então eu vou te ajudar a orar, mas você vai ter que orar também. Não, pastor, eu faço tudo que for necessário. Então faça o seguinte, comece a orar e vá buscando a resposta de Deus, até Deus falar. Pastor, mas quando é que Deus vai falar? Eu não sei, não faço a mínima ideia. Mas se você tomar uma decisão sem Deus falar, você nunca vai ter a certeza de que essa pessoa é a pessoa que Deus escolheu para você. Alguns acatam, alguns fazem exatamente isso, alguns passam um tempo na peleja da oração, não estavam nem acostumados a orar, mas a vontade, o desejo é tão grande que eles passam e ali têm experiências com o Senhor. Porém, infelizmente, muitos fazem provas infantis com o Senhor. Sim, meus irmãos, é exatamente isso. Provas simples e que não tem respaldo nenhum com o Senhor. Entenda que a vontade de Deus para ser revelada para nós, né, uma confirmação de Deus, um sim ou não, Ele pode manifestar a qualquer tempo, em qualquer circunstância, e com todo o conhecimento, com toda a ciência que Ele tem, dando e revelando da sua forma e com precisão sobre nossas vidas. Ou não é verdade? Claro que sim. Então, dar uma resposta para nós, Deus nos mostrar a sua vontade, é algo muito simples. Mas Deus, Ele quer muito mais do que isso. Muito mais do que dizer assim, sim, meu filho, pode namorar com essa moça. Sim, meu filho, pode se meter nesse negócio aí. Sim, meu filho, pode mudar. Sai daqui, vai para lá, eu estou contigo. Mais do que uma resposta, Deus espera e deseja que nós nos aproximemos mais dEle. Uma vida de oração, a exemplos que estamos vendo aqui dos apóstolos e de Jesus, vai nos aproximar ainda mais de Deus. Vai nos dar respaldo para que nós tenhamos convicção e certeza de que aquela decisão está sendo referenciada ou referendada pelo Senhor. Isso é muito importante em nossas vidas. Então, vai além de um sim e um não. Vai de encontro a uma intimidade maior com o Senhor. Você quer ver mais uma referência que vai deixar isso claro para nós? Mateus capítulo 6, abra aí sua Bíblia. Mateus capítulo 6, versículo de número 9. E aqui Jesus vai deixar claro esse fundamento da oração, a base desse fundamento, que nós já falamos aqui essa noite. Jesus ensinando a orar. Portanto, vós oreis assim, ou orareis assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Agora o 10, preste atenção. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Que em nossas orações
nós tenhamos esse ingrediente fundamental, a vontade do Pai. Que não seja só o nosso desejo, mas que seja a vontade de Deus em nossas vidas, e preste bem atenção nisso, e através das nossas vidas. E é por isso que nós precisamos orar, para que em todos os tempos, ou em todos os momentos em que nos apresentamos diante do Senhor, a sua vontade prevaleça sobre os nossos desejos. Senhor, o meu desejo é ficar aqui em Cafarnaum. Veja, eu estou fazendo aqui uma conjuntura de uma possibilidade de uma conversa de Jesus com o Pai. Jesus podia ter chegado e dito assim: Pai, tá bom aqui em Cafarnaum, já estou me estabelecendo aqui, já tenho uma casa para eu morar, já fui na sinagoga, já impactei aqui, já curei enfermos, já trouxe a palavra, há uma multidão aqui sedenta, Pai. Eu acho que é melhor nós ficarmos um tempo aqui. Mas aí a gente vai ver que a resposta de Jesus para Simão, para Simeão, aliás, Simão, e para Pedro, né? E para a multidão, mostra que naquela noite, naquela madrugada, orando, o Senhor dá uma outra direção. O Senhor, o Pai, tinha uma vontade diferente da expectativa deles e talvez até dos argumentos de Jesus. Isso é conjuntura, isso eu estou só trazendo um possível exemplo. Quando nós oramos pedindo que a vontade do Pai se cumpra, nós podemos ter uma certeza, meus irmãos, em nossos corações. Os propósitos de Deus vão se cumprir nas nossas vidas. Aleluia. Se nós seguimos a vontade do Pai, nós estaremos na direção certa. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, todas as coisas vão cooperar ao nosso favor. Todas as coisas. Todas as coisas. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amar a Deus é desejar a sua vontade. Daqueles que estão segundo o seu decreto. Em outra versão, segundo o seu propósito. Veja então a importância de nós sabermos dizer sim ou saber dizer não. Às vezes alguém nos chama, alguém espera que a gente se envolva com alguma coisa, e isso pode ser vontade de Deus. Daqui a pouco alguém pode estar te chamando, te convocando para alguma coisa que pode vir atrapalhar a vontade de Deus na sua vida. Certa vez eu dei um exemplo aqui, havia um irmão na igreja. E esse irmão, ele veio, ele foi discipulado, ele trouxe a família, sua esposa se converteu, seus 2 filhos que eram adolescentes, quase jovens, se converteram. E eu me lembro até hoje, esse irmão estava muito animado, muito animado. Trazia convidados, ele tinha um comércio aqui em Campinas, e ele trazia muitos convidados, eram clientes dele, eram fornecedores, pessoas que se envolviam no comércio dele. E ele trazia essas pessoas para a igreja, e essas pessoas iam se convertendo, aceitando Jesus. Era uma bênção. Certo dia, ele é convidado para ir lá num certo lugar aí, numa reunião. E lá naquela reunião, alguém se levanta, tido como profeta, e diz assim para ele: ó, Deus me revela que tem um propósito com a tua vida. E ele, bem atento, ouviu aquele propósito. E passou alguns dias e eu não via mais no culto, não via mais nas nossas reuniões. Até que chegou um culto de ceia e ele apareceu.
E aí chamei ele no canto e perguntei: meu irmão, o que aconteceu? Faz dias que eu não te vejo no culto. Ah, pastor, Deus falou comigo, Deus me revelou algo que Ele quer realizar na minha vida, ou através da minha vida, algo parecido com isso. E aí ele foi me falando o que era aquilo. E segundo aquela revelação, é que Deus queria que ele visitasse todas as congregações do nosso campo, todas. Em todas ele deveria ir e participar de todos os cultos. Naquela hora, ele falando isso, o Espírito Santo disse assim para mim: isso não é meu, isso não é de Deus. E naquela hora eu já disse para ele: meu irmão, Deus está me mostrando que isso não é de Deus. Deus está me mostrando que isso não é dele. Pastor, fez bem assim, passinho para trás e levantou a mão. Pastor, mas foi o profeta de Deus que me mostrou isso. Se ele te mostrou isso, então tu tens que perguntar para Deus: qual é o propósito disso na tua vida? Porque Deus, se é de Deus, precisa haver um propósito. Se é vontade de Deus, tem que ter um propósito. E eu disse: fique aqui, meu irmão. Fique aqui com a sua família, seus filhos estão aqui, a sua esposa está aqui, existem pessoas que você trouxe para a igreja que estão aqui. Atente para isso e permaneça firme aqui. Ele não ouviu essa instrução. Passaram-se um tempo e eu perguntei para o filho dele: meu filho, e o teu pai? Ah, pastor, era bom o senhor lá visitar o pai. E eu fui lá no comércio dele. Passou algumas semanas, não sei se deu 2 meses, mas era mais ou menos assim. E eu fui lá visitá-lo. Quando eu cheguei, esse irmão, quando ele me olhou, ele disse assim: pastor, eu nem sabia que o senhor vinha aqui. Se eu soubesse que o senhor vinha, eu tinha ido para casa. Eu disse: mas por quê, meu irmão? Eu estou muito envergonhado. E aí contou o que aconteceu e foi uma tristeza, uma desilusão. Eu não vou entrar em todos os detalhes porque não cabe aqui, mas eu queria que você prestasse atenção no que eu vou dizer agora. Esse irmão, ele não conseguiu mais voltar para a igreja. Por mais que nós fôssemos lá, muitas vezes eu fui lá. Pastor Anilton Júnior foi lá. Muitos irmãos foram lá. Entrou uma seta tão grande no coração desse irmão, que ele não tinha mais força para voltar para a igreja. Não tinha mais força para voltar para a igreja. Os filhos permaneceram, mas até a esposa, diante de tudo o que aconteceu, ela acabou também se afastando. Sabe que isso para mim é um alerta de Deus e que a gente precisa ficar muito atento. Às vezes nós nos enganamos, achando que algo é vontade de Deus e não é. Ou às vezes queremos que algo seja vontade de Deus e passa longe. E aí quando caminhamos longe, também nos enfraquecemos e deixamos essas setas nos atingir. É óbvio que isso é um exemplo específico, mas eu conheço muitas pessoas que já se desviaram, que se afastaram, que seus corações, como dissemos aqui no domingo, se endureceram, né? Ou que o seu amor esfriou justamente porque ignoraram buscar em oração a vontade de Deus. Veja que Jesus, quando chega para Pedro, ou para Simão, e para toda aquela multidão, vamos voltar lá no Marcos capítulo 1, observe algo interessante aqui, para nós irmos para a parte final.
Veja que, se você observar as perguntas, ele vai dizer assim, ó, por que ele não atentou à voz, a pergunta de número 4, por que ele não atentou à voz dos discípulos e nem da multidão? Por que Jesus não atentou para a voz dos seus discípulos e da multidão? Simples, porque a voz deles era contrária à vontade de Deus. Veja o que está lá no versículo 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Agora preste atenção nessa parte. Pois, o 38, isso. Olha a parte final ali. Pois, para isso é que eu vim. Ou seja, Jesus estava firme na missão que ele tinha que cumprir. Mesmo com o convite, mesmo com a preocupação, mesmo com qualquer coisa sedutora, Jesus estava firme no seu propósito. E o propósito era pregar para as cidades vizinhas. Para as cidades vizinhas de Cafarnaum, para as cidades da Galileia. Mas será que isso era importante? Olha o 39. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Mas o texto não para aí. Acompanhe agora o versículo de número 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Você conhece essa história. Agora olhe o 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, olha como é que está aí na tela, a última frase: quero, fica limpo. Aleluia. Veja aqui, para aqueles Jesus disse não. Para vocês não. Mas para esse que estava dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar. O que Jesus disse para eles? Eu quero, e fica limpo. O que Jesus está dizendo? Que a sua vontade, a vontade de Deus, a vontade de Cristo, que estavam alinhadas, estava também ainda acompanhada do poder de Deus. Veja, ele diz: eu quero, e fica limpo. Ou seja, ele demonstra o seu poder. Você lembra como é que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, que Jesus diz assim: e toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, se tinha alguém, ou se tem alguém até hoje, que tem autoridade e poder para fazer qualquer coisa, inclusive curar, inclusive salvar, inclusive deixar purificado, é Cristo Jesus. Agora, veja, olha que importante para a gente concluir, meus irmãos. O não de Jesus para Pedro, para Simão, para os discípulos e para a multidão lá de Cafarnaum, se transformou num sim para aquele leproso. Você consegue entender isso? O não que Jesus diz para Simão, para Pedro, para os seus discípulos e para toda a multidão de Cafarnaum, lá para outra cidade na Galileia, se transforma num sim. Um sim de: eu quero que você fique limpo, eu quero que você seja curado, eu quero que você seja purificado, eu quero que você seja transformado. Como que Jesus fez isso? Não aqui e sim ali, ficando debaixo da vontade de Deus. O que o Senhor está mostrando para nós aqui essa noite, o que o Senhor Jesus está nos mostrando através desse texto do Evangelho, ou destes textos do Evangelho, é que nós devemos condicionar
todas as nossas decisões, até mesmo os nossos anseios, nossos desejos, à vontade do Pai. Condicione, coloque em oração, apresente em oração as questões que você precisa tomar decisão, as questões que você tem que fazer uma escolha, as questões que você tem que tomar uma direção, as questões que você tem que precisa de uma revelação. Se nós colocarmos, aleluia, se nós colocarmos, meus irmãos, tudo isso diante do Senhor, Ele vai nos ajudar a tomar as decisões certas. Quantos creem que o Senhor pode nos ajudar a tomar decisões? Fique de pé nesse momento. Aleluia. Verso 42 daquele texto diz assim: no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Esse é o poder de Cristo Jesus. Às vezes nós temos que tomar decisões. Você tem que tomar decisões. Você tem que fazer escolhas. Aqui nessa folha que você está recebendo, nós já vamos orar. Ela diz o seguinte, veja algumas formas práticas para não aceitar compromissos ministeriais ou de cunho laboral quando outros pedem. O que ele está trazendo aqui? 3 dicas de como você tem que tomar essas decisões. Decisões que podem comprometer o seu tempo, mas que precisam seguir a vontade de Deus para que nós possamos estar debaixo da sua vontade e do seu querer. Cumprimente seu irmão, cumprimente sua irmã e vamos todos na paz.